Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nessa quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, sejam todos bem-vindos. Me desculpe, meus amigos, é a quinta vez que estou tentando fazer esse vídeo, mas eu não consigo iniciá-lo sem controlar o riso. Isso porque me vem à mente pensamentos um tanto quanto... Bem, para lá de cômicos, realizem comigo, imaginem comigo o seguinte: a juíza Rosa Weber, por exemplo, presidindo a Suprema Corte, trajando apenas um tomara que caia, por exemplo, Ou então, o famoso apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, apresentando com uma camisetinha regata, por exemplo. Mas podemos imaginar algo ainda mais radical. Imaginem um padre celebrando uma missa sem camisa. Loucura, 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 não? Pois é, isso, claro, renderia discussões infinitas, filosóficas principalmente, até mesmo teológicas, por que não, nas redes sociais, caso viesse a acontecer. Mas parece que não, isso jamais acontecerá, porque seria a quebra definitiva do paradigma da cultura judaico-cristã do Ocidente, aquela que dizem é patriarcal e opressora. Muita gente bateria palmas, evidentemente, sabendo que William Bonner poderá apresentar o Jornal Nacional da maneira que quiser, sem camisa, inclusive. Bem, parece piada, mas o fato é que lá nos Estados Unidos tem muita gente preocupada assim com essa possibilidade. Mike Snyder, por exemplo, escreveu um artigo enfurecido hoje em sua coluna, dizendo o seguinte: graças ao líder da maioria no Senado, senhor Chuck Schumer, vamos dizer assim, os membros daquela casa poderão vestir-se da maneira que quiserem a partir de agora. Notícia de última hora relevante para apenas 100 americanos. O Senado dos Estados Unidos não imporá mais o seu código de vestimenta aos seus membros. Aí pergunta ele, será isso mais um sinal da decadência constitucional dos Estados Unidos ou será um passo em direção à modernidade para a Câmara antiquada e bolorenta daquele país? De qualquer forma, é a melhor notícia para o senador John Fetterman, esse que aparece aí na tela da forma como gosta de andar. De acordo com Mike Snyder, Fetterman prefere fazer negócios no Senado parecendo aquele sujeito que corre nas manhãs de sábado. Eu sou do tempo em que as pessoas faziam Cooper nas manhãs de sábado, influenciadas pela filosofia esportiva do Dr. Cooper. Eu sou do tempo em que as pessoas que voltavam do Cooper tinham que responder aquela pergunta engraçadinha. E aí, Cooper feito? Sim, tudo certo. Bom, enfim. Mas seguindo aqui a indignação de Mike Snyder, ele diz: queremos realmente que nossos representantes em Washington pareçam um bando de desleixados? Que tipo de mensagem isso vai enviar à população em geral? Pergunta ele. Que tipo de mensagem isso enviará ao resto do mundo? Ora, para muita gente, isso aqui é o de somenos importância, mas se olharmos direitinho, isso faz parte de um grande pacote, que, como eu disse, é o de quebrar os paradigmas da civilização judaico-cristã, entre outras coisas. A vestimenta é, sim, um item importante. Daí, uma vez que se quebre esse padrão, claro, acrescenta-se à inversão dos valores mais um item importante, até o ponto em que chegarmos a desacreditar de tudo aquilo que julgávamos ser o certo. A inversão total.
O errado passará a ser o certo passará a ser o errado. O importante é quebrar os paradigmas. Mas que seria muito engraçado ver o William Bonner dando notícias seríssimas no Jornal Nacional, sem camisa? Seria. Só que isso tem muito a ver também com a sociedade dos porcos, que está emergindo em toda a Terra. Já falo sobre isso, aliás, isso também é uma nota de Michael Snyder. Antes, contudo, vamos para o famoso tic-tac, tic-tac, tic. Estão ouvindo isso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não. Tem nada a ver com intervenção militar, fique tranquilo. Esse tic-tac, segundo muitos analistas, inclusive a Gold Shift, é o som da bomba relógio que está próxima a explodir. Matéria publicada então na Shift Gold, disse Gold Shift, né? Mais um equívoco aqui da minha parte, mas a Shift Gold diz exatamente isso. Esse tic-tac que vocês estão ouvindo é da dívida nacional, que ultrapassou silenciosamente os 33 trilhões de dólares. Em 15 de setembro, a dívida federal pendente era de 33,044. 33 trilhões e 44 bilhões. A administração Biden levou apenas 3 meses para adicionar mais 1 trilhão à dívida, superando os 32 trilhões em 15 de julho. Bem, então voltando à sociedade dos porcos, parece que tem uma relação muito estreita aí. Num artigo publicado no site Fim do Sonho Americano, o velho Michael Snyder disse o seguinte: em toda a história da humanidade nunca existiu uma sociedade mais gulosa do que a nossa. Somos viciados em sexo, viciados em drogas, somos viciados em compras, viciados em comer, viciados em entretenimento, mas o nosso maior vício é pelo dinheiro. Embora nos tenham sido entregues as chaves da maior máquina econômica que o mundo alguma vez viu, isso nunca foi suficiente para nós. Sempre tivemos que ter mais e mais e mais, e por isso acumulamos a maior montanha de dívidas da história do planeta. Você pode acreditar, na segunda-feira a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou os 33 trilhões de dólares pela primeira vez, ultrapassando um marco crítico numa altura em que os gastos do governo já estão sob escrutínio. Mas o governo não quer saber de diminuir gastos, não. Pelo contrário, quer gastar mais e mais e mais. A dívida nacional, que mede o que os Estados Unidos devem aos seus credores, atingiu 33,04 trilhões de dólares na tarde de segunda-feira, de acordo com novos dados publicados pelo Departamento do Tesouro, em comparação a apenas 4 décadas, quando a dívida nacional rondava os 907 bilhões de dólares. Parece uma gota d'água no oceano. Não sei se tenho palavras para descrever o quão imprudente se tornaram os nossos líderes. Foi necessário, desde a fundação da nossa nação, até o ano de 1980 para que a dívida nacional atingisse 1 bilhão de dólares. Ou seja, desde a fundação dos Estados Unidos até 1980, a dívida atingiu um máximo de 1 bilhão de dólares. Hoje parece não precisa mais de um ano para chegar em 1 bilhão, não é mesmo? Mas agora, diz Snyder, adicionamos 1 bilhão de dólares à dívida nacional em apenas 3 meses. Olha eu falando em um ano. Não, em apenas 3 meses. E graças ao aumento das taxas de juros, prevê-se que os pagamentos de juros da nossa dívida aumentem a uma taxa exponencial nos próximos anos. Mas sem mais. Se 33 trilhões é a dívida americana, 300 trilhões é a dívida global, a dívida mundial.
A dívida global, lembra, Mike, o Snyder atingiu um recorde de 307 trilhões no segundo trimestre do ano, apesar do aumento das taxas de juros ter restringido o crédito bancário com mercados como os Estados Unidos e o Japão, impulsionando o aumento dessa dívida, disse o Instituto de Finanças Internacionais na terça-feira, dia 19 de setembro. O Grupo Comercial de Serviços Financeiros afirmou num relatório que a dívida global em dólares americanos aumentou 10 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023 e 100 bilhões de dólares só na última década. 100 bilhões numa década. Ele disse que o último aumento elevou a relação da dívida PIB global pelo segundo trimestre consecutivo para 333%. A gente não dá para saber o que é isso, não dá para imaginar o que é isso. Bem, para terminar, então, Snyder faz um meia-culpa. Ele diz que, de longe, nós, americanos, somos os maiores infratores. Isso porque, segundo ele, não sou eu, é Michael Snyder quem está dizendo, somos povos porcos, extremamente glutões, que simplesmente não se importam que estejamos literalmente destruindo o futuro de nossos filhos e netos. Infelizmente, os políticos que estão acumulando todas essas dívidas são também porcos extremamente glutões, diz ele. Então, fazendo aqui um cotejamento entre aquilo que aparentemente é surreal, um político, por exemplo, discursando na tribuna com uma camisetinha toda furada do Che Guevara, por exemplo, e esta dívida monstruosa que teve, sim, a assinatura de muitos políticos ao longo dos anos, parece que estamos, sim, chegando num ambiente muito familiar, ou, digamos, muito coerente com todo o estado de coisas, que é a pocilga. Não é mesmo? Pois é. É claro que os porcos com terno e gravata continuarão mandando nos outros. Mas esse é o cenário que se nos apresentaram os bons políticos que ao longo das décadas têm aprovado aí a impressão de dinheiro a rodo para sustentar grandes corporações que hoje nos dominam. Grandes corporações, podemos dizer, são os donos do chiqueirão. É isso aí. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui, vou tirar essa roupa porque já estou me sentindo demasiadamente opressor. Até depois.